Bom dia, professor Lázaro. Meu nome é Fabrício. Nessa apresentação vai ser discutida as diferenças entre um sistema distribuído e um sistema monoprocessado. Também irei abordar a comunicação entre processos em sistemas com memória compartilhada, levando em consideração os problemas desse tipo de comunicação e propor algumas soluções. Então, tem um comparativo aqui entre o sistema distribuído e o sistema monoprocessado. Sistema distribuído. A comunicação entre processos é feita através de troca de mensagens, send e receive, não existindo assim o compartilhamento de memória e recursos. Segundo Tannenbaum, uma explicação clara do sistema distribuído é a seguinte: um sistema distribuído é uma coleção de computadores independentes que aparentam ao usuário ser um único computador. Exemplos clássicos de um sistema distribuído é uma rede de internet, né, como no exemplo abaixo aqui, onde temos várias estações acessando servidores através de internet de forma totalmente transparente. Um outro exemplo também é um sistema de reserva de passagens aéreas, uma rede de uma companhia ou de uma universidade, onde estações de trabalho acessam vários recursos, vários computadores na rede como se fosse um único equipamento. Sistema monoprocessado. Neste modelo, o compartilhamento de memória se faz necessário devido à forma como os processos se comunicam. Quando um processo escreve na memória, ele necessita compartilhar para que outros processos possam fazer a leitura da informação. Então, na ilustração abaixo temos a memória e vários programas CPUs fazendo acesso compartilhado nessa memória. Um grande problema desse tipo de sistema é a questão que vai ser abordada no próximo slide, que é a questão de que se vários processos acessar o mesmo recurso dentro da memória. Comunicação entre processos, sistemas com memória compartilhada. Ocorre quando dois ou mais processos acessam um determinado dado ao mesmo tempo na memória. Chamamos essa situação de condição de corrida. Denominamos como região crítica o trecho do programa em que os dados compartilhados são acessados. Então, na ilustração aqui temos a memória compartilhada e vários processos, P1, P2, P3, P4. Esses processos fazendo acesso a recursos que estão na memória, de programas que estão na memória. Quando P1 e P2 acessam o mesmo recurso, o mesmo programa, isso é denominado condição de corrida. Ou seja, dois processos ou mais tentando acessar um único recurso ao mesmo tempo. Exclusão mútua. É a forma de evitar que um processo acesse um dado compartilhado na memória ao mesmo tempo, como foi mostrado na ilustração do slide anterior. Mecanismos que implementam a exclusão mútua em sistema de memória compartilhada. Primeiramente temos exclusão mútua com espera ocupada, com as técnicas de desabilitação de interrupções e variável de tratamento. Desabilitação de interrupções. Antes do processo acessar a região crítica, ele desabilita suas interrupções externas e reabilita-as após deixar a região crítica. Pode acontecer um inconveniente nesse método. O processo que desabilitou as interrupções pode não voltar a habilitá-las. Variáveis de tratamento. Neste método, existe uma variável compartilhada com valor inicial 0. Antes de entrar na região crítica, ela testa o valor dessa variável de tratamento. Se ela for 0, o processo muda para 1. Assim, o processo deve esperar que seu valor volte para 0 antes de acessar a região crítica. Existem também dois outros métodos mais eficientes para ser aplicada com exclusão mútua. São os semáforos e os monitores. Os semáforos. Um semáforo é uma variável inteira, não negativa, que só pode ser manipulada pelas instruções atômicas down e up. Essas primitivas funcionam como protocolos de entrada e saída da região crítica. O funcionamento é da seguinte maneira: para entrar na região crítica, o processo executa uma instrução down. Se o semáforo for maior do que 0, este é decrementado de 1
e o processo pode executar a região crítica. Entretanto, se o valor for igual a zero, o processo ficará em estado de espera. Ao sair da região crítica, o processo executa uma instrução up, incrementando o semáforo em 1 e liberando o acesso ao recurso. Uma desvantagem do uso de semáforos é o fato de serem pouco estruturados, o que pode levar a erros se o programador não tiver muito cuidado. A forma mais eficiente para a implementação de exclusão mútua é os chamados monitores, que funcionam da seguinte maneira. Toda vez que um processo chama um desses procedimentos, o monitor verifica se já existe outro executando algum procedimento monitor. Caso exista, o processo aguarda sua vez até que tenha permissão para executar. A implementação da exclusão mútua nos monitores é realizada pelo compilador e não pelo programador, como é no caso dos semáforos. Essa apresentação fica por aqui. Obrigado.